Pessoal, vamos fazer uma videoaula aqui, mapeando zonas de pressão, regiões de pressão, tá? Que é um conteúdo de extrema importância dentro da análise técnica, dentro do price action, ok? Pessoal, eu tenho esse conteúdo, primeiramente, lembrando no meu livro, tá? O MOL, tá aqui, ó, conteúdo para vocês analisarem. Mas antes da gente dar início à aula, a parte prática, vamos trabalhar sobre alguns conceitos importantes. Primeiro, galera, o que a gente tem que ter em mente, tá? Primeira questão importante a ter em mente, antes de começar a mapear as zonas de pressão. A troca de polaridade, tá? O que que é essa troca de polaridade, galera? O que que é essa troca de polaridade? Vamos lá. Primeira questão. O que é fundo, o que é topo, passa a virar fundo. O que é fundo, passa a virar topo. Eu vou fazer aqui o exemplo prático para que não reste nenhum tipo de dúvida, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos supor, começando aqui pelo lado da ponta compradora, que a gente tenha os compradores vindo agredir, né? Tem o comprador, tá? E aí teremos um processo de correção, correto? Um processo corretivo. Eu não sei se esse processo corretivo vai travar onde está Fibonacci, né? Vamos levar em questão só a parte prática. E aí, pessoal, a gente vai ter a primeira questão, ó. O mercado rompe essa regiãozinha de topo, correto? O que que o mercado fez? Rompeu esta região de topo, ok? O rompimento dessa região de topo, o mercado, se ele vier fazer o processo corretivo, o que que vai acontecer? A gente terá uma troca de polaridade nessa região, né? O mercado, o que era o rompimento de um topo, tá? O que era o rompimento de um topo, se o mercado vier fazer o reteste, a gente tem um processo de troca de polaridade. Então, a gente pode marcar aqui, ó, processo de troca de polaridade, ok? E aí, galera, se respeitar o cenário, obviamente que o mercado vai engrenar, né? E dar sequência ao movimento altista. Ou seja, para cada movimento que o mercado fizer, o reteste tiver um topo importante, né? Dentro deste aspecto, teremos o quê? Possibilidade de trocas de polaridade no meio do caminho. Então, é um assunto de extrema importância, galera, que poucos passam para as pessoas, tá? E eu sinto que faz falta a galera aprender esse tipo de conteúdo para poder se prepararem para o price action. Então, se o mercado está aqui rejeitando, o que que vai acontecer, galera? Ele vai faltar a fazer o processo corretivo, correto? Deixa eu arrumar aqui. Neste processo corretivo, o que que ele veio testar, pessoal? Topinho anterior, correto? Então, a gente tem. Deixa eu colocar aqui, ó. Troca de polaridade, né? Deixa eu só marcar. A gente tem uma nova troca de polaridade, tá, pessoal? Vou colocar em preto para vocês
poderem tirar print depois. Ou seja, quem está dominando a região aqui no momento são os compradores, né? Se a cada rompimento de topo eles estão voltando a fazer pullback, significa o quê? Que os compradores, que a ponta compradora está agredindo, está em tendência, e obviamente, né, pessoal, que além da troca de polaridade, a gente tem uma média móvel, por exemplo, uma média móvel que vem com a sua inclinação assim, ó, defendendo bem nos pontos de troca de polaridade, ó. Por que que vocês acham que uma média móvel, seja ela de 20 períodos, por exemplo, MMA 20 períodos, por que que vocês acham que uma média funciona tão bem nessa questão? Por quê? Porque as médias estão sempre posicionadas aonde vai se encontrar o eixo de troca de polaridade, né? Muitas vezes, uma média, seja ela qualquer período, lembrando novamente, independente do período, galera, eu falo sempre, não importa o período de uma média móvel, vocês têm que levar em questão é como você interpreta o deslocamento dessa média dentro do price action, tá? Então, assim, eu posso ter uma média móvel de 50, uma média móvel de 72, que quando o mercado inicia o seu processo de correção, essa média, além de estar posicionada em um ponto de troca de polaridade, essa média móvel também pode estar posicionada em uma retração de Fibonacci, né? Ah, tenho retração de Fibo, tenho a média, né? Tem a troca de polaridade. O que que eu tenho? Um processo de confluência, que é o que eu falo tanto. Isso é a formação de um processo de confluência, né? Isso aqui é uma aula, galera, básica, mas avançada, né? Para vocês aí melhorarem o operacional de vocês. É coisa que eu amplio o conteúdo bastante nos treinamentos, na mentoria, tá? Então, assim, muita atenção, tá? Beleza? Então, esse aqui, basicamente, é o processo de troca de polaridade, ok? Aí, passando deste cenário, pessoal, a gente entra para, né, a região de pressão, ok? A região de pressão. Dentro deste cenário também, né, a gente tem que trabalhar da seguinte questão, pessoal. Vamos lá. Aqui eu tenho um movimento de alta, tá? Um movimento de baixa, uma alta e uma baixa, correto? Eu não estou desenhando os candlestick aqui, porque eu quero que vocês compreendam, né, na questão das regiões. Eu vou marcar aqui direto uma linha, ó, como que se esta linha fosse o eixo principal, que é o eixo de pressão, correto? O eixo de pressão. O mercado, em suas, né, dadas suas características naturais, vai conseguir, obviamente, romper esse eixo, mas quando ele volta a trabalhar nessa região, ele começa a encontrar dificuldades para romper essa região, correto? Vamos supor que aqui seja um pregão, né? Vou marcar aqui pregão 1, tá? Aqui em cima a gente vai ter o pregão 2, ok? E aí, continuando com o contexto, aqui embaixo a gente pode ter o pregão 3 que abriu em gap de baixa, por exemplo, e volta a agredir essa região, né?
essa zona de pressão, correto? Então, ó, o mercado bate e rejeita, correto? Então, a gente já tem aqui um mapeamento de uma zona de pressão, de uma região de pressão. Por quê? Porque o preço está encarando esta região, olha só, ele está encarando essa região aqui, este compradores estão encarando essa região como um topo, né? Deixa eu só colocar um tamanho menor, da pessoa, para não ficar muito bagunçado. Eles estão interpretando essa região como um topo. Esses players aqui estão interpretando a região como um fundo. Esses players estão interpretando a região aqui como fundo, tá? Dentro da zona de pressão. Aqui a gente tem os players interpretando essa região como um topo. Ou seja, o mercado não conseguiu, galera, ganhar direção, correto? Né? O mercado não conseguiu ganhar direção. Ele ficou travado dentro dessa região de pressão. E aí, eu tenho aqui, né? Obviamente, que é o pregão 3. Opa, esqueci de mudar a cor. Vou deixar alinhadinho, né? Pregão 3. Só que, como que fica a questão? Obviamente que não é necessário, né? O mercado simplesmente fica abrindo pregões e pregões para você conseguir mapear. Tá? Às vezes, no dia mesmo, o mercado vai formular essa zona de pressão, né? Ou região de pressão, e esse vácuo, que é essa linha amarela, que é a linha da pressão praticamente, vai manter o mercado preso nessa região sem conseguir dar sequência. Ou seja, se está preso aí, é bom mapear, é bom marcar no gráfico para que você não fique preso, né? Em querer conduzir a operação, querer exigir que o mercado busque alvos de Fibonacci, sendo que o mercado não tem upside para andar, não tem downside para andar. Para quem não sabe, é vazio gráfico para se deslocar, ok? Então essa linha, ela pode ter duração, né? Essa região ela pode ter duração no intraday, no curto prazo, bem como você pegar ali num gráfico diário também, ok? E claro, né, pessoal? E claro, que se eu, falando pela ótica de Fibonacci, traçar um Fibonacci de toda essa região, né? Se eu traçar um Fibonacci dessa mínima com essa máxima, obviamente que essa região de pressão normalmente fica posicionada no meio das retrações, tá? E agora, continuando com o exemplo, a gente pode ter o mercado abrindo um novo gap aqui, né? Tentando dar sequência ao movimento de alta, chega próximo dessa máxima e frustra. Chegou próximo dessa máxima, frustrou? Entra a pressão compradora de novo. E esta região de pressão, ela vai fazendo o quê? Ampliando a sua dimensão, né? Então, mesmo a gente entrando aqui, mesmo a gente entrando aqui no quarto, ó, no pregão 4, a gente não viu o mercado, né? A gente não viu o mercado conseguindo ganhar movimento, ganhar tração, ou seja, ganhar uma direção. Não, ele ficou preso em toda essa região, né? E concluir essa parte aqui, galera, vale deixar assim, ó, né? Vamos colocar aqui em observação, né? Que regiões de pressão, né? Regiões de pressão, coloca aqui, na maioria das vezes, são trocas de polaridade extendidas, tá? Então, ó,
Regiões de pressão, na maioria das vezes, né, são troca de polaridades estendidas, ou seja, se eu tenho uma troca de polaridade começando aqui, começando somente aqui, né, o mercado vem do movimento de baixa, vai encontrar essa região como resistência, topinho prévio, rompeu, volta a fazer pullback. Não voltou a fazer pullback? Não seria uma troca de polaridade normal aqui? Seria, né? Só que o mercado, em vez de dar sequência ao movimento de alta, né, o mercado, em vez de dar sequência ao que era esperado aqui dentro do price action, simplesmente ele falha. Se falhou, ele vai tentar vir de novo. E aqui a gente já tem um eixo de pressão formado, né? Então é por isso que o mercado, dentro desta ótica, fica encontrando dificuldades para dar sequência ao seu movimento de alta, tá, pessoal? Ou baixa, tá? Então é importante que vocês anotem aí. Região de pressão, na maioria das vezes, são trocas de polaridades estendidas, ok? Beleza. Então, aqui ó, no meu livro eu tenho alguns exemplos, tá? Eu coloquei exemplos até práticos, gráficos intraday, gráficos diários, tal. Suporte, resistência, né? Uma região ampla de suporte, resistência, suporte e resistência, tá? Então, além de ver esses exemplos aqui, eu vou colocar no gráfico, ok? Vamos começar analisando esse exemplo aqui, tá? Coloquei num gráfico de 15 minutos para que fique mais fácil a compreensão tanto de vocês como minha. E a gente tem uma ampla região. Vocês concordam se eu colocar aqui, ó? Eu tô vendo a floresta do gráfico, tá? Então eu tenho aqui dois pregões, ó. Mercado cai, gap, volta a subir. Mercado flerta com essa região, né? Rompe essa região até com facilidade, rompe com candle de convicção, volta para baixo, tenta romper. Então aqui, ó, dentro deste cenário, o que que eu vou ter, pessoal? Uma enorme região, uma enorme zona de pressão, ó. Estão vendo? Eu posso deixar bem alinhado essa questão das linhas, ó. Por quê? Porque além de estar pegando os gap, ó, tá pegando a região importante. Então aqui eu tenho um mapeamento, né? Eu tenho um mapeamento, tá? Então vocês podem colocar aí, ó. Aqui eu tenho um mapeamento da região de pressão, tá? Então, relembrando, o mercado rompeu, começou a interpretar essa região como fundo, só foi conseguir romper quando teve abertura em gap, né? Essa abertura em gap não deu sequência ao rompimento, caiu, né? Conseguiram romper de forma direta, voltaram a testar essa região como suporte, testaram como suporte, testaram como suporte, conseguiram romper, testaram como resistência, testaram como suporte, testaram como resistência, ok? Então é uma zona de pressão bastante ampla, né? Que tornou, né? E fez o quê? Deixou o mercado preso, o mercado sem, né? Sem tendência, galera. Ficou preso nessa região. Se eu der sequência à movimentação gráfica, vamos ver como o mercado se comporta aqui, ó. Concordo que aqui ele conseguiu se manter abaixo, ó. Ó, presta atenção, aqui o mercado conseguiu se manter abaixo. Isso é price action raiz, tá, galera? Tem as médias móveis aqui para apoiar, mas basicamente é um price action raiz. O mercado perdeu esse fundo, correto? O mercado chegou a perder esse fundo. Então, o que que a gente tem? O mercado se deslocando, ó, tá? Eu tenho o mercado se deslocando, o mercado se deslocando, o mercado se deslocando na parte de baixo. Então, a partir do momento, galera, que o mercado perdeu esse fundo e volta a testar esse fundo agora como topo, como resistência prévia, né, intermediária, o que que eu posso fazer, pessoal? Eu tenho uma nova
eu tenho uma troca de polaridade estendida, concorda comigo? Ó, eu tenho uma troca de polaridade estendida nessa região. Olha só como é que está aqui o eixo. Então, o mercado aqui, ó, vamos seguir? O mercado aqui encontrou uma troca de polaridade estendida, né? Além da outra que ele tinha. Olha só, ele está se mantendo abaixo deste nível, correto? Está se mantendo abaixo, está se deslocando. Opa, voltou a testar de novo. Então, a região de pressão ela vai se ampliando, né? Vem, o mercado começa a se manter abaixo e perde esse fundo, né? O que que ele fez? Perdeu esse fundo, fez um processo, perdeu o fundo, fez um processo de pullback e vai tentar dar sequência ao seu movimento baixista. E a gente vê o mercado tentando dar sequência, né? E olha o que acontece, pessoal. O mercado volta aqui para dentro de novo, né? O mercado volta para essa região de novo e olha o que acontece. Pancada na região de pressão. É uma zona que estava bem estruturada no gráfico, tá? Entrou pressão de venda, ó. Os vendedores agrediram a região. Olha só, né? Só que como eu falo, pessoal, veio direto no rompimento de suporte, não adianta, tá? Não adianta que o mercado vai fazer repique. E outra questão também, se vocês levarem em consideração o cenário como um todo, aqui a gente tem um andar de negociação, aqui a gente já tem outro andar de negociação, né? Então o mercado está querendo fazer o quê? Formalizar um terceiro andar de negociação. Olha só, vamos dar sequência ao exemplo. Fez pullback, né? Voltou, agrediu esse fundo. Olhando aqui, do jeito que está o gráfico, é possível mapear uma nova zona de pressão, uma nova região de pressão? Tem, ó, concorda? Olha essa minha linha aqui, ó. Eu tenho fundo, tenho topo, eu tenho fundo, eu tenho fundo, eu tenho fundo, 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 e agora serviu como topo. Só que não é uma região tão clara, mas é uma região que está trabalhando bem. E por incrível que pareça, ó, eu vou voltar aqui o gráfico. O que que eu posso ter nessa região? Ó, além de eu estar pegando esses fundos, né, eu posso traçar também aqui, ó, uma ferramenta de Fibonacci, correto? Olha lá, eu teria uma retração de 50, eu teria uma média móvel de 50, junto com a região em si, ó. Então já era um sinal, né, um importante sinal para você ficar atento, ó. Tá difícil comprar nessa região, né? Tá difícil comprar nessa região porque os vendedores estão predominando aí. O mercado travou aqui nessa região. Não tenho condições de comprar de imediato contra um bloqueio desse, tá? Então vamos olhar a sequência do movimento. Olha o que o mercado vai fazendo, além de ter segurado e agride um novo fundo, correto? Vai voltar a fazer o quê? O back, né? Nessa região de gap, ó, tá? E aí, galera, perdemos fundo, perdemos foco. Tinha esse fundo prévio, fundo principal, o mercado perdeu. Ou seja, esta região ampla de pressão já ficou para trás, né? Agora a gente tem esse eixo para ser trabalhado. O que que pode acontecer agora? Eu tenho um fundo importante, o mercado está voltando a fazer repique, correto? Tem um fundo prévio, o mercado voltou a fazer repique. Esta regiãozinha aqui, ó, esta regiãozinha aqui vai servir como uma troca de polaridade. Ó, aí o mercado vai lá, ou Bruno, agrediu mais do que eu esperava, hein? Ó, mas calma, ó, né? Média móvel de 20 continuou inclinada para baixo, correto? Média continuou com a sua inclinação. Os players, obviamente, que dentro deste contexto rejeitaram esta região, tem uma média móvel de 50 e a troca de polaridade continua prevalecendo, tá? A troca de polaridade continua prevalecendo. E
o mercado rompeu, galera, né? Então o que que a gente fez? O primeiro passo, a gente mapeou a região de pressão e depois que o mercado conseguiu ganhar a direção, conseguiu ganhar a tendência, ele passou a trabalhar em troca de polaridade. E essa troca de polaridade é as escoras na média móvel, né? É as retrações de Fibonacci, tudo isso engloba o contexto, tá? Vamos seguir com o movimento. Olha lá, a gente perdeu esse fundo, né? Ok? Vamos lá. O mercado vem caindo e regrediu até a média móvel, né? Não chegou a testar esse topo, que de fato é importante por enquanto, né? Olha lá, presta atenção. O mercado já tem um topo aqui prévio, outro topo prévio, correto? Seguimos com o movimento. De novo nesse topo o mercado brigou, tá? E esse fundo também está formado. Vamos lá, vamos seguir com o movimento. O mercado breca desse fundo de novo e acaba segurando, né? Até que, pô, ele consegue dar sequência ao rompimento. E aí entra as partes de pullback de pré, pullback de pós, pullback complexo, reteste, né? Só que esta região vocês também podem considerar como uma regiãozinha de pressão de curto prazo, ó. Por quê, Bruno? Porque tinha um fundinho aqui. Eu não sei como é que tá o mercado lá para trás, tá, galera? Ó, aqui tinha um fundo importante. Vocês estão vendo que essa região, a última região que eu estou marcando aqui agora, tinha fundo, ó. Olha só. Por isso é importante você olhar a floresta como um todo, tá? E não focar somente em um cenário. Então aqui eu posso marcar uma regiãozinha de pressão de curtíssimo prazo, né? Eu tinha um fundo, esquecendo lá para trás, tá? Vamos esquecer lá para trás para não bagunçar. Topo, 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 vral, conseguiu romper. Então formulou, bem ou mal, uma região de pressão, né? Curta. Por quê? Porque não é uma troca de polaridade estendida. É uma troca de polaridade que se manteve desse fundo prévio, que ficou servindo como resistência. O mercado seguiu, tá? Olha onde o mercado está travando aqui, galera, ó. Deixa eu estender, né? Deixa eu ver na onde que eu possa estender essa. Como é que faz para estender, galera? Eu não sei como é que estende a linha, mas eu vou puxar aqui então, tá? Vou puxar ela aqui, ó, que era a nossa região de pressão macro, né? Aquela maior, ok? Olha só onde o mercado veio buscar. Ó, olha só. Lembra a nossa região de pressão principal? Continuou marcado. O mercado se aproximou dela, né? O mercado se aproximou dela, brigou. Ó, segue brigando em cima dessa região de pressão para vocês entenderem como está a dificuldade do mercado em romper esse patamar, em romper essa região. O mercado encontrou muita dificuldade, galera. Por quê? Porque é uma região de memória, né? Uma região de memória. Olha aqui, ó. Então a gente tem essa região de pressão, ela está estendida, ó. Tá? Essa região de pressão ficou bastante estendida. Eu não vou marcar, a gente poderia marcar também aqui em outra linha, tá vendo? Ó, presta atenção aqui, pessoal. Ó, travou nesse topo, 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 tá? Topo, né? Ó, toda essa região aqui dentro, ó. Estão vendo? Que eu teria uma nova zona de briga, uma nova zona de defesa dos comprados aqui dentro, que os vendedores estão batendo para baixo, os compradores estão segurando, né? Os compradores estão segurando a eventual região, correto? Então, o que que a gente vai ter na sequência? Olha só, finalmente o mercado, né, proporcionou um realinhamento altista das médias móveis com o rompimento da região de pressão, finalmente conseguindo dar sequência ao que ele tanto queria lá atrás, que era o quê? Vencer aquela região, ele não conseguiu,
né? Aí eu não sei se aconteceu as características de mercado macroeconômica e tudo mais para ter jogado ali no gap, mas ele se recuperou, né? Com essa recuperação que ele fez, ele continuou o seu movimento trabalhando acima desta região de pressão, correto? Então, olha o que acontece aqui na sequência. A gente tem um mercado que tenta ir para cima, começa a rejeitar. Eu não estou levando em consideração, galera, conceitos de notícia, conceitos de fundamentos, nada. Somente price action, tá? Somente o gráfico, a ação do preço. O resto eu esqueci tudo. Estou focando somente nisso, ok? Então, olha onde o mercado veio testar aqui, galera. Olha essa região de pressão um pouco mais estendida. Vocês concordam que a gente tinha uma enorme, né? Uma enorme zona de defesa, correto? Então aqui, ó, para ser bem sincero, sabendo que essa linha está vindo de lá para trás, né? O que que eu posso ter? Ó, aqui eu tive uma nova troca de polaridade. Por quê, Bruno? Porque se o mercado ficou flertando essa região como resistência, conseguiu romper e agora volta a estar como suporte, eu tenho uma troca de polaridade aí equivalente ao quê? Praticamente uma semaninha, né? Praticamente uma semaninha. Agora dá só uma olhada na sequência do movimento. O mercado tenta se desenvolver. Opa, opa. Olha só. Vocês concordam que nessa meiuca a gente também tem uma regiãozinha de briga, ó? Correto? Beleza? Olha só. Vejam só essa região. Fundo, 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 topo, topo, fundo. E aí? Ele vai tentar romper, né? Ele vai tentar romper. E aí, será que vai conseguir romper essa região? Vamos olhar a sequência do movimento? Rompeu, tá? Não estou falando de pullback, nada. Só estou falando na questão gráfica, galera. Regiões, tá? Então, o mercado rompeu. Você vê que ele encontrou uma certa dificuldade, né? Você vê que ele encontrou uma certa dificuldade para romper esse eixo, mas conseguiu romper. Fez um pullback aí de pré-rompimento, rompeu, seguido de pullback de pós-rompimento. Chegou lá na máxima e rompeu outra região que ele encontrava dificuldade, ó, né? E aí, galera, olha só, olha só. Isso é o mini índice, tá? O ativo. Então vocês acham que o mini índice ele tem força para ficar trabalhando no movimento estendido desse aqui por muito tempo? Para quem conhece as características do mini índice, sabe que ele não tem força para se manter num processo de força compradora, né, no movimento estendido por muito tempo. Obviamente que neste processo ele vai trabalhar com correções, né? E é nessas correções que muitas vezes ele pode deixar uma região aí forte, tá? Olha só, olha a dificuldade. O que que vocês viram? O mercado não conseguiu romper esse topo. Então aqui tem quebra da força compradora, correto? E também temos esse fundo. Então praticamente a gente tem o que, Bruno? Um fundo, né? A gente tem uma região de fundo aqui, prévio, e lá em cima a gente tem o topinho. Então, eu tenho um range amplo aqui já, né, galera? Isso aqui é mapeamento, pessoal. Vocês têm que mapear a região do price action para isso. Quando vocês pegarem o gráfico no intraday e forem trabalhar as regiões, vocês vão entender. Por exemplo, vamos supor que eu acho bem interessante comentar sobre isso, porque a galera muitas vezes se iludem com o alvo de Fibonacci sem entender a região que o mercado está preso. Vendi aqui, Bruno. Vou aplicar um Fibo pegando desse topo com esse fundo, tentando romper esse eixo, ó. E aí joga Fibo lá para baixo. Mas vocês concordam comigo que o mercado já entrou no range, ó? Então não tem como eu almejar muito do mercado, a não ser pegar como alvo os extremos que estão próximos, que seriam os topos e fundos, né? Então, muito cuidado, tá, galera? Quando vocês forem aplicar Fibonacci nessa região.
Então, com o mercado trabalhando dentro de um range amplo, eu tenho todo esse vazio gráfico aqui embaixo, né? Olha onde está a minha região de pressão aqui, ó. Aquela principal lá, lembra? Olha onde ela está no gráfico aqui. E aí o movimento segue. Opa! Tentativa de rompimento. Será que vale a pena vender aqui nesse rompimento? E se a gente tivesse com o Fibonacci dessa máxima com essa mínima? Olha lá onde ele parou, galera. Exatamente numa retração de 50% de um movimento amplo. Se eu vendi aqui em cima numa tentativa de pré-rompimento, eu já estou de olho nessa retração de 50 e nessa retração de 61. Por quê? Porque é um movimento amplo. Normalmente, galera, o mercado costuma segurar, ok? O mercado possui como característica travar nesse plano, né? Lembrando também que o range amplo está no topo e também pode ser considerado uma base de topo, né? Ah, Bruno, será que vem um processo de distribuição seguido dos ciclos de Wyckoff? Muita calma, tá? A gente está num processo amplo, ó. São, são quase 10 dias de range, tá? Então, muita calma aí. E o mercado? Volta lá para dentro do range de novo. Olha o que acontece. Voltou para dentro do range, voltou para dentro do range, né? Aqui eu já tenho um topo formalizado. Vocês concordam? Que também é um topo de pressão. Por quê? Porque olha só, olha o tanto de fundo. Olha aqui como ele segurou como topinho. Agora olha aqui, ó. Então eu tenho uma linha, né? Eu tenho uma linha dentro do range. Olha que legal, pessoal. Eu tenho uma linha dentro do range, correto? Esta linha é uma linha cujo nome é linha de controle de preço. Olha que legal. Eu até tenho também isso no meu livro, tá? Eu até tenho isso no meu livro. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ó, aqui, ó. Estão vendo? O range marcado, ó. E dentro dessa região de briga eu tenho uma linha de controle de preço, ó. Ó, eu tenho uma linha de controle de preço, estão vendo? Dentro do range, que é a linha central, né? É a linha central da região de briga. Então é uma linha importante. Ela está dentro do range. Isso não significa, tá, galera, que vocês podem deixar marcado, mas é bom às vezes para identificação, tá? E seguindo com o movimento, o que que a gente tem? Olha lá o mercado tentando romper de novo. Frustrou? Frustrou. Quer ver que é uma retração de 61 de Fibonacci? Ó, vou pegar o Fibonacci dessa máxima, vou jogar para essa mínima. Olha lá, falhou fundo na retração de Fibo, de 61. Fez pullback. Provavelmente, se tivesse lá eu operando no intradiário, eu tinha comprado aqui nesse pullback. Abaixo da média? Abaixo da média. Por que abaixo da média? Porque eu estou de olho no cenário, tá? Eu estou de olho no cenário, eu estou de olho no contexto e a média em si ela vai quebrar, né? A média em si ela vai quebrar. Vou apagar a Fibonacci, vou dar sequência ao movimento. Pô, olha a linha de controle de preço aqui, ó. Segurou, correto? Então essa aqui é o range. Eu já vou apagar essa linha do range. Por quê, Bruno? Porque o range foi rompido aqui embaixo, né? A linha do range foi rompida várias vezes e o mercado não deu sequência. E ele segue, ó. Ó, olha lá. Agora agrediu de novo a linha de controle de preço, né? E se eu aplicasse um Fibo dessa máxima com essa mínima? Tome retração de 61 de novo. Provavelmente eu teria comprado aqui de novo. Ainda mais quando tem a média móvel de 50 apoiando em um nível de briga. Vocês concordam comigo, galera? A seguinte situação agora. Bruno, eu não quero marcar a região de pressão aqui, tá? Poderia marcar uma regiãozinha de pressão? Poderia. Só que não é uma região de pressão tão clara, né? Porque tem mais teste em fundo do que topo. Então eu posso também trabalhar com uma linha de controle, ó. Ah, é uma linha de controle de preço, ó. Só para deixar marcado. Não que eu vá usufruir de tudo isso, porque eu aplico o Fibonacci,
né? Eu utilizo médias móveis, então tudo isso influencia aqui para que eu não deixe um monte de linha marcada. Mas isso aqui é só estudo, tá, galera? O foco é na região de pressão, tá? O foco é na região de pressão. Agora, olha só. Vou pagar essa linha aqui, vou pagar essa outra. Presta atenção aqui. Ó, presta atenção aqui. Tô vendo que o mercado nessa meiuca sentiu a região, né? Ah, Bruno, mas por que que você tá olhando, tá? Mas na hora do intraday você vai ficar olhando toda hora voltar o gráfico? Não, galera, para quem me conhece sabe que eu trabalho com os extremos próximos. Quando o mercado tiver com os extremos próximos, que nem ele tá aqui, ó, o que que seriam os extremos? Os topos e fundos, ó, tá com os extremos próximos, vocês concordam? Ó, com os extremos próximos, o mercado tem o que eu chamo de dinâmica. Por quê? Porque os extremos próximos é price action, né? Então, com os extremos próximos, eu sei onde posso conduzir com alvo de Fibonacci. Eu não preciso ficar olhando o macro em si, né? E aí, ó, olha o que a gente tem. Opa, olha o topo do range. O mercado encontrou dificuldade para rompimento. Volta a flertar a região aqui. Que processo, galera? Que processo aqui? Troca de polaridade, pô. É o recente, né? É o processo recente para o preço. Então a gente tem uma troca de polaridade, um processo recente para o preço. Ah, Bruno, mas não dava para interpretar como uma região. Não, a região estava aqui, ó. Aquela de brigazinha, né? Agora ele acima, ó. Ele não veio fazer um pullback para agredir a região. O pullback dele agrediu o mais recente aqui, ó. Então ele trocou polaridade, né? Fez o rompimento, trocou uma nova polaridade. Por quê? Tá vendo a linha aqui? A linha do range? Estão vendo a linha do range aí, né? Olha só que legal. Ele veio trocar polaridade aqui, ó. Então, pullback, né? De pós-rompimento, com troca de polaridade. Vai tentar subir e frustração de novo, né? Ah, o ativo é ruim. Esse é o índice, tá, galera? A gente sabe que ele tem essas oscilações. Olha o que que era a linha do topo do meu range. O que que se tornou? A linha de controle de preço, ó. Eu nem precisei mexer na linha, vocês já viram como ela funcionou, né? Olha só. Eu nem mexi na linha, vocês já viram como ela funcionou. Olha só. Pô, ó. Nem mexi na linha, ó. Nem mexi na linha, ela funcionou, tá? Até romper, brigar e testar a região de novo, tá? E no meio do caminho aqui a gente tem várias trocas de polaridade que vocês podem fazer os estudos de vocês e ampliar o conhecimento nessa prática aí, beleza? Mas é isso aí então, galera. Foque no mapeamento das regiões de pressão, porque é ele que vai dizer se o mercado vai romper um topo ou um fundo importante, dar sequência, entrar em tendência. Aí vocês trabalham com média móvel, inclinação das médias, troca de polaridade, projetam alvos de FIBO, mas isso primeiro precisa ser mapeado, ok? É isso aí, galera. Até a próxima aula.